Bom, um vídeo aqui respondendo se o Moto G9 Play ainda vale a pena, se ele ainda é utilizável no ano de 2025. E bom, ele tem seus pontos positivos e seus pontos negativos que eu irei explorar aqui neste vídeo. Então, bom, vamos lá. Aqui com o smartphone em mãos, ele é um smartphone lançado no ano de 2020. Ele era a versão, vamos dizer assim, básica entre os Moto G9, mas na época a Motorola sempre tentava equilibrar as coisas, então ele mesmo sendo uma versão básica, ele tem uma bateria longa, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, é uma bateria muito boa. E aí, como é que ele está hoje em dia? Mais de 5 anos desde seu lançamento. Bem, em questão dele, funcionamento e tal, não tem muita novidade. Ele é um smartphone de 4 GB de memória RAM, o que para o dia de hoje tá, vamos dizer, no limite, assim, do ok, dá para usar ainda, não tá ainda ruim, mas hoje em dia já tem smartphone com 8 e tal, mas no mercado de entrada 4 GB ainda anda muito bem. E tem 64 de armazenamento, que também, assim, se você for instalar muito aplicativo, também já vai deixar na mão. Mas na época, 64 já era a média de um intermediário mesmo. Seu processador é um Snapdragon 662, Snapdragon, vamos dizer assim, intermediário da época. E assim, para as tarefas do dia a dia, ele vai rodar normalmente. Mas assim, por exemplo, se eu vou abrir o YouTube, vou abrir mais um aplicativo, Clash of Clans, um joguinho, e voltar para o YouTube, provavelmente ele vai reiniciar o YouTube para abrir de novo. Então assim, questão de potência, atualmente ele já não é um smartphone tão poderoso assim. Ele, por exemplo, está melhor que o A01 que eu gravei um vídeo anteriormente. Ele, por exemplo, comparado ao A01, ele é bem mais potente, no mínimo tipo o dobro, ele é mais forte sim. Tanto tem o dobro em tudo, memória, armazenamento, bateria, enfim. Mas assim, comparado aos smartphones de hoje em dia, você já sente a potência dele te deixando um pouco na mão, assim, não é tão poderoso assim. Assim, na questão de, vamos dizer, especificações, ele aceita Wi-Fi de 2 GHz e também o de 5 GHz. Eu só fui falar isso que caiu o Wi-Fi. Na questão das câmeras, ele tem 3 câmeras traseiras e um flash. Apesar de ter 3, é aquela velha lógica, tem 3, mas boa mesmo é só a principal. E mesmo a principal, uma câmera ok. Eu vou agora até gravar com ela para vocês verem como é a qualidade dela. Mesmo eu tendo falado que o processador dele não é tão potente assim, vamos dizer, para as tarefas atuais, ele ainda é um bom processador. Tipo, ele já era 64 bits para época, então assim, por exemplo, você vai poder rodar, estou rodando aqui o Super Nintendo, que é mais antigo, mas se tu rodar o PS2, ele vai rodar, tipo, não vai rodar fenomenal nem nada do tipo, mas ele é 64 bits, então Play 2 e Wii você vai conseguir rodar nele. Talvez os jogos mais simples ele vai rodar bem. Tipo, os Dragon Ball eu testei, o Infinity World funcionou bem no Play 2. O Tenkaichi 3 foi mais ou menos no Wii, mas talvez seja questão de configuração. Mas aqui vocês estão vendo, estou jogando aqui o Zelda 1 no Super Nintendo. A gambiarra dentro da gambiarra. Numa boa aqui a experiência com o Moto G9 Play. Como desbloqueio, ele tem um sensor de digitais atrás dele. Funciona muito bem o desbloqueio dele, aqui o símbolo da Motorola. Não é difícil de apertar nem nada. Na questão de Android, ele parou no Android 11, com a sua última atualização sendo de 2022, patch de segurança. E assim, o Android 11, hoje em dia já estamos no 15, então é um Android já meio antigo e tal. Mas assim, ele tem algumas funcionalidades boas ainda, tipo questão de aplicativo de banco, aplicativo de jogos, a maioria ainda é compatível com ele numa boa. Não tem aquela frescura de iPhone de que passou um aninho já não presta mais. Agora aqui gravando com o Moto G9 Play. Como vocês podem ver, a câmera principal dele é ok, tipo, não é nada fenomenal. Por exemplo, isso já é interessante. Comparado ao A01, eu acho a câmera do A01 melhor que a do G9 Play. Mas assim, é uma câmera simples. O Motorola nunca foi especialista em câmeras, então essa aqui não tem muito como exigir mais do que isso. A câmera frontal dele também é ok, assim, não é uma câmera para tirar fotos panorâmicas nem nada do tipo, mas vai dar conta para um Google Meet, para uma videochamada, para um WhatsApp ligação e tal, numa boa, não vai te trazer dor de cabeça nem nada do tipo. Como
Na questão de resolução, a sua tela é apenas HD, o que tipo 720 no caso, não é nem Full HD, é uma tela IPS. Ela ser IPS eu não considero um ponto negativo, tenho uma opinião polêmica do tipo AMOLED é bonito e tal, mas quando dá burrinho ninguém quer, o telefone fica velho, dá defeito. O IPS não dá defeito nenhum, ele é desse jeito aqui e funciona muito bem, a tela, as cores não distorcem, eu acho o IPS um bom padrão. O que eu já não acho tão bom é a resolução dele ser apenas 720p. Apesar de que isso faz com que o processador trabalhe menos e a bateria também dure mais. Mas aí eu já ia preferir que ele tivesse 1080. Mesmo que tivesse a opção de alternar pelo menos a resolução. Falando em alternar, no caso a tela dele é de 60 Hz. Não tem como botar 120 nem nada do tipo. Uma tela de 60 Hz é o padrão que tinha na época. E assim, não vai dar nenhum problema nem nada do tipo. E aqui, caminhando para a conclusão do vídeo, vem o questionamento. E aí, o Moto G9 Play ainda vale a pena em 2025? E bem, na minha opinião, dá para usar ele até como smartphone principal, se for um uso mais leve, do tipo poucos jogos, rede social e tal. Ele até, por exemplo, o A01 eu já descartei, é só secundário mesmo. Esse aqui, se você forçar um pouco, dá para usar ele como smartphone principal. Mas o ideal mesmo é como um secundário. Ele é um smartphone que ele tem uma bateria muito boa, então vai dar para assistir vídeo com ele e tudo mais. A tela dele é só HD 720, mas assim, você nem percebe muito essa questão da qualidade da tela. Pelo menos vai gastar menos bateria. Ele tem a entrada para fone de ouvido aqui, para você conectar fone de ouvido. Ele tem a saída de som aqui embaixo, que eu considero um ponto positivo. É muito melhor o som sair aqui do que sair atrás, porque atrás você sem querer pode tapar o som. E sua entrada de carregamento é do tipo C. Hoje você encontra ele na faixa no mercado de usados entre tipo uns 500, 400 reais. Assim, nessa faixa de 400 e pouco eu acho interessante, pois é um bom smartphone. Mas acima disso já tem smartphones modernos que são melhores, tipo 700 reais, 800, já tem A15, tem Moto G 35, 25 ou algo assim que também é bom. Então é isso, como um smartphone secundário, num preço bom, pode ser interessante. Agora, como principal, forçando muito. E aí é isso. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, opiniões, deixem aí nos comentários. E é isto. Nos vemos no próximo.